tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre os principais erros que as pessoas cometem quando querem comer de 3 em 3 horas. Bom, muitas pessoas já vêm com esse conceito pré-concebido que comer a cada 3 horas acelera o metabolismo. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Esse foi um mito que já foi quebrado há muito tempo. Confesso para vocês que eu também fiz parte disso, eu aprendi isso na faculdade, falei muito sobre isso. Mas estamos aqui para aprender, aprimorar e entender que o que é mito precisa realmente ser quebrado. Bom, para começarmos então de forma simples, vamos analisar. Hoje em dia, as pessoas vivem correndo, sem tempo para nada. E o fato de você se preocupar em ficar comendo de 3 em 3 horas poderá atrapalhar a sua rotina. Imaginem comigo, você sai cedo para trabalhar, muitas vezes precisa ir de ônibus, trem, metrô, enfim. Então você fica lá preocupado em ter que levar uma marmitinha para lá e para cá com algum alimento saudável. E quem vai fazer isso se a vida está tão agitada hoje em dia? Essa preocupação em ter que comer o tempo todo e driblar o que você precisa fazer durante o dia vai te levar a um processo de ansiedade. Porque muitas vezes você nem está com fome. Isso tudo vai atrapalhar a sua rotina. Ter que se preocupar em comer mesmo sem fome. Contar no relógio a hora certa para comer. Então tudo isso está errado, certo? E aí pode desencadear então uma ansiedade. Você pode comer de forma errada caso não tenha tido tempo de preparar a sua marmitinha. E isso também vai te levar a um quadro de compulsão, onde você vai descontar então toda a sua ansiedade na comida. E o grande problema do compulsivo não é começar a comer, é parar de comer. Então você fica ali, tendo que fazer um lanchinho muito pequeno. Vamos pensar no emagrecimento, já que estamos aqui, num processo de emagrecimento. As pessoas acreditam que para emagrecer é preciso ficar comendo vários lanchinhos durante o dia, ou seja, vários lanchinhos pequenos. Então imagina a pessoa já com uma compulsão, ela vai comer só um pouquinho, ela vai sentir fome logo, então ela vai ficar pensando na comida o tempo inteiro, cronometrando qual é a hora da próxima refeição. Bom, isso não é uma estratégia inteligente. Então já vemos por aí que isso não combina muito com a nossa vida, certo? Na verdade, se comer a cada 3 horas resolvesse, a nossa população não estaria como está. Somos um dos países mais obesos do mundo. Estamos atolados em doenças, literalmente em gordura. Infelizmente, a composição corporal da nossa população, ela está para lá de deficiente, para lá de obesa. Então, comer de 3 em 3 horas não é uma estratégia correta. Agora, falando um pouquinho de forma mais complexa, comer de 3 em 3 horas mantém o seu nível de insulina sempre alto. E isso impede que o seu contra-hormônio, que é o glucagon, possa agir. O glucagon, ele só reage quando a insulina está baixa. O glucagon, ele queima gordura. A insulina aumenta o estoque de gordura. Então acontece assim, quando você fica comendo a cada 3 horas, você mantém o seu nível alto de glicose na corrente sanguínea. E aí a insulina vem, pega essa glicose e leva para dentro das células de reserva. Então, começa o estoque do glicogênio, que é o açúcar. Então, primeiro vem ali os carboidratos, que são os pães, massas, batatas, e depois vai ter o acúmulo de ácidos graxos, que são as gorduras. E aí você engorda cada vez mais o seu adipócito, ou seja, a sua célula. Agora preste atenção nisso. Quando os seus adipócitos engordam de uma maneira que não cabe mais nada dentro dele, sabe o que acontece? Ele ativa os seus pré-adipócitos. E para cada adipócito você tem 4 pré-adipócitos, ou seja, para cada célula tem 4 minicélulas, digamos assim, certo? E aí você começa a encher tudo isso de gordura. Então acredite, quando você chegou nesse ponto, você já atingiu um elevado nível de obesidade. Então, você tem que manter o seu corpo dentro de uma balança favorável. Mas o que é isso, Nutri? Dentro de uma balança hormonal favorável. Consuma, deixe de consumir. Isso é equilíbrio, certo? Lembra no começo do vídeo que eu falei sobre a vida agitada, a corrida que todos têm? Então, esta vida corrida, ela gera um estresse. Quando estamos em estado de estresse, liberamos um hormônio chamado cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. O cortisol aumenta a glicose sanguínea, causando ao mesmo tempo a resistência insulínica. Por quê? Se você está em estado de estresse, seu metabolismo entende que precisa de energia para lidar com essa situação. Então então o estresse libera ali o hormônio, cortisol, esse aumenta a sua glicose, ele faz a quebra de glicose por outros processos que a gente não vai entrar em detalhes agora. E aí o que acontece? Libera a glicose na sua corrente sanguínea.
O que a insulina faria? Ela iria tirar a glicose, né? O papel da insulina é isso, tirar a glicose do sangue. Porém, ela não está em atividade porque o próprio hormônio a bloqueou, certo? Então, entende, porque na verdade ele acha que você precisa ter essa energia para lidar com esse estresse, certo? Então, dá para entender por que não podemos manter o nosso nível de glicose alto? Então respeite a sua fome, faça uma refeição que te deixe satisfeita, que te dê aquela plenitude, ai, comi, e tudo vai dar certo. Existem casos específicos para uma alimentação de 3 em 3 horas. No caso de uma patologia, porém, isso deve ser acompanhado por profissionais, um bom nutricionista, acompanhado pelo lado hormonal, com um bom médico, e aí você terá bons resultados. Então reflita, o que vale mais a pena? Comer de 3 em 3 horas ou fazer o que o seu corpo foi preparado para fazer? Espero que tenham gostado desse vídeo.